Sim. Mas essa pílula, o que que é? Então, Ela tá vazia. Não, tá vazia, mas o que que é? Por que que ela tá vazia? Porque isso aqui pode ser um tratamento para ansiedade, para estresse, para insônia, porque isso aqui a gente quis representar um remédio homeopático. O que que é a homeopatia? Muita gente conhece a homeopatia como um tratamento auxiliar, um tratamento como que serve de complementar a um tratamento tradicional. Alopático. Isso, exatamente. Então o homeopático, ele foi criado lá atrás, 1791, Nossa. como uma solução para as técnicas da época que não resolviam os problemas das pessoas. Então na época o pessoal nem sabia que existia vírus, não existia bactéria, eles achavam que tinha alguma coisa que causava as doenças. Então fazia muito tirar o sangue da pessoa porque achavam que o sangue da pessoa continha alguma coisa ruim. Então veio a homeopatia e ela resolveu isso de certa forma, porque ela trazia um efeito benéfico para a pessoa, no sentido da pessoa se sentir melhor. Então, por muitos anos, acreditou que ela funcionava. Só que com a medicina moderna, com a questão de você identificar o que está causando a doença que a gente estuda e vê, tem vírus, tem a causa, por exemplo, da insônia, o que está gerando, foi visto que a homeopatia ela não passava de um efeito que a gente chama de efeito placebo. Né, que é o efeito que todo mundo que está tendo um atendimento, a pessoa realmente ela se sente melhor, ela melhora pelo efeito placebo. Mas quando comparada com os medicamentos tradicionais, a homeopatia ela não melhora. Entendi. Então você tem o medicamento. Por que eu trouxe isso? Porque você pede o presente inútil. Muita gente acha que está tomando homeopatia achando que está tomando um tratamento natural milenar. E não é. A homeopatia hoje ela é uma especialidade médica, ela é ensinada nos cursos de medicina e tudo, mas não existem evidências de que ela funciona. Além disso, existem evidências de que ela não funciona. Porque, na verdade, como que funciona? Alguém já te explicou como é que funciona a homeopatia? Basicamente, o cara lá, que é o Samuel Hahnemann, que é um médico que ele viu que as pessoas não estavam melhorando, ele, baseado em algumas ideias da época, ele achava que o semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, você tem insônia. Então, o que combate, o que gera insônia, por exemplo? Você tem uma rotina muito estressante e tudo, e o café, por exemplo, ele vai te deixar ligadão. Certo. Então, vamos colocar o café dentro de uma água, né? Vamos diluir a cafeína dentro da água ali e vamos te dar. Só que aí ele percebeu que fazendo isso, o café gerava o efeito o próprio café te deixava ligadão, né? E aí o que eles pensaram? Poxa, vamos potencializar o efeito diluindo o café em várias doses de água. Então você tem ali uma primeira diluição, depois várias outras diluições, então você vai pegando o café e colocando em cada frasquinho, achando que cada diluição vai potencializar o efeito. O pessoal chama isso de efeito potencializador. Então uma substância que causa o problema, que é o cura semelhante, ela resolve o problema, entendeu? Então, sei lá, eles colocavam arsênico, por exemplo, que causava intoxicação intestinal, para tratar intoxicação intestinal. Caramba! Se você diluísse a substância centenas de vezes, às vezes no mínimo 30 vezes, você teria o efeito contrário do que ela causa. Esse era um princípio que eles acreditavam que funcionava. Que foi provado que não funciona. Por que não funciona? Porque na hora que você dilui, tudo bem, você pode diluir uma vez. Aí você vai ter metade da substância. Dilui mais uma, você vai ter 25% da substância. Na 10ª, você quase não tem mais substância. Na 20ª, é muito difícil você encontrar uma única molécula daquela substância dentro do frasco. Então, na 30ª, que é normalmente as diluições homeopáticas estão nessa casa aí das 30 diluições. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Comparativamente, é igual você tomar água da sua torneira. Entendi. Então hoje a gente sabe que isso não funciona por isso. Não há nenhuma evidência de que você colocar uma substância ela vai potencializar o efeito. O pessoal fala que a água fica energizada, que ela recebe as propriedades da substância, mas nunca foi mostrado isso e tudo. Então é por isso que as pessoas acham que melhora. Eu conheço muitas pessoas que relatam para mim, a gente fez vídeo sobre isso, né? E as pessoas, elas têm uma dificuldade de aceitar, porque isso é muito caseiro, né? A avó falava, toma esse remédio homeopático, vai naquele médico homeopata. Chazinho. E a gente acredita na autoridade. Isso é normal, a pessoa, ela não sabe, ela não tem um estudo e tudo, e ela vai acreditando.
E tudo bem ela acreditar. O problema é que existem pessoas que se usam disso para poder vender coisas sem eficácia ou que vão trazer algum problema no futuro. Pode ser que não cause nada, mas a pessoa está gastando dinheiro. A gente tentou comprar remédio homeopático para trazer. E não tinha, assim, um remédio barato. O mínimo que você encontra é R$90. Assim, você não vai conseguir um remédio homeopático barato. Porque esse processo de diluição, ele é mais caro e tudo. Então, no mínimo, a pessoa está gastando um dinheiro que ela não poderia gastar. E na pior das hipóteses, estudos mostram que... Mas por que as autoridades, os órgãos de controle não fazem nada? Pois é. Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Porque parece absurdo, né? Uma substância como uma coisa que não faz sentido nem biológico ser aprovada. Mas é que é histórico. É aquela questão de ser uma prática tão histórica que as pessoas elas acostumaram com isso. Existe muito lobby, existem associações de médicos que defendem isso. São mais de 2.000 médicos no Brasil que trabalham com homeopatia diretamente. E é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e ensinado muitas vezes nas faculdades. Então as pessoas realmente... É aquilo que a gente fala, né? A gente tem que formar mais cientistas, formar mais pessoas com pensamento científico para que esse tipo de prática não se torne uma prática recorrente mais. Tem vários países que reconhecem isso como nada. Se você quiser usar, você pode usar. Mas não vai ser vendido e nem financiado pelo governo. Então empresas privadas podem vender à vontade. Mas eu acho que o mínimo que as pessoas deveriam saber deveriam ser informadas, né, do que elas estão tomando. E elas não estão tomando nada mais do que uma cápsula vazia.